Olá pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje vai ser sobre arrendamento mercantil e sobre a análise das alternativas de financiamento. Ao final, terão alguns exercícios e vocês precisarão de me mandar por e-mail. O que vem a ser o arrendamento mercantil? O arrendamento mercantil, leasing em inglês, é uma forma de financiamento de bens do ativo imobilizado. A ampla aceitação dessa modalidade de financiamento pelas empresas está baseada no princípio de que o lucro é gerado pela utilização do bem e não por sua propriedade. A operação de leasing consiste em uma empresa arrendadora adquirir um bem do fabricante, ou comerciante, escolhido pela arrendatária e arrendá-lo a esta mediante o recebimento de prestações periódicas, que podem ser mensais ou trimestrais, etc. O bem adquirido fica contabilizado como ativo permanente da arrendadora, até sua eventual venda para a arrendatária. O objeto do arrendamento pode ser bens móveis ou imóveis, novos ou usados, de fabricação nacional ou estrangeira, contratado em moeda nacional ou em moeda estrangeira, com as arrendadoras nacionais ou as estrangeiras. Existem duas modalidades de leasing, o financeiro e o operacional. O leasing financeiro é aquele equivalente à operação de financiamento de médio ou longo prazo, em que a arrendatária paga, geralmente, prestações mensais, e ao final do contrato, a arrendatária terá o direito de adquirir o bem por um valor previamente combinado, denominado valor residual garantido, ou VGR. O prazo mínimo para esse tipo de operação é de 2 anos para bens com vida útil de até 5 anos, veículos e equipamentos de informática, e de até 3 anos para o de vida superior a 5 anos, móveis, utensílios, maquinarias em geral, etc. A conservação e a manutenção do bem é de responsabilidade da arrendatária. No Brasil, somente as sociedades de arrendamento mercantil, ou seja, as empresas de leasing, podem praticar as operações de leasing financeiro, pois essa modalidade de arrendamento está sujeita à regulamentação do Banco Central. O leasing operacional é uma operação de locação em que a arrendatária, a locatária, paga uma taxa de arrendamento periódica, pode ser semanal, mensal, trimestral, etc., à arrendadora, ou seja, a locadora. A manutenção do bem arrendado nessa modalidade é de responsabilidade da locadora. O bem é devolvido à locadora ao final do contrato, ou a qualquer tempo, se estiver previsto no contrato. Caso a locatária deseje adquirir o bem, o preço de venda será estabelecido de acordo com o valor de mercado. Nessa modalidade de arrendamento, não existe um prazo mínimo obrigatório. Portanto, a duração de um contrato de locação poderia ser de apenas alguns meses ou dias. A prazo do contrato de locação ou a opção de devolução a qualquer tempo dependerá da natureza e espécie do bem objeto de locação, pois existem bens de difícil comercialização no mercado de bens usados e com alta taxa de obsolescência. Não há necessidade de a empresa locadora ser uma sociedade de arrendamento mercantil para exercer as atividades de leasing operacional, pois essa modalidade de arrendamento não está sujeita à regulamentação do Banco Central. A título de exemplo, as empresas de locação de veículos adquirem os veículos por meio de leasing financeiro e os arrendam a seus clientes por meio de leasing operacional. Neste exemplo, o custo financeiro do leasing pode ser facilmente calculado com a utilização de uma calculadora financeira. O custo financeiro de uma operação de leasing, com as seguintes características de condições, nesse exemplo, nós vamos ter um valor residual garantido de 10% do valor do bem, o fator da prestação mensal, que seria de 3,5% do valor do bem, 0,5% sobre a prestação de tributos de ISS e o prazo de arrendamento em 36 meses. Neste caso, para o cálculo do custo financeiro e taxa de juros implícita do fluxo de caixa, pode ser feito facilmente mediante as funções de qualquer calculadora financeira. Como se segue? Por exemplo, VP é igual a 100, o número de prestações 36, o valor da prestação PMT de menos 3,5176, pois inclui o ISS calculado por dentro, o valor futuro de menos 10, a taxa I a gente não sabe, mas se a gente for fazer o cálculo do PMT de menos 3,5176
a taxa ficaria de 1,6762% ao mês exato. Ou seja, na montagem desse problema foi utilizado o seguinte raciocínio. A empresa arrendatária recebe financiamento de 100% do valor do bem, VP positivo, e pagará 36 prestações mensais, N, correspondentes a 3,5176% do valor do bem, PMT negativo, que inclui os tributos calculados por dentro. Ao final do prazo de arrendamento ainda restarão 10% do valor do bem a pagar, ou seja, VF negativo. Quando as prestações forem descontínuas ou tiverem valores diferentes, poderá ser utilizada a função fluxo de caixa da calculadora financeira. Bem, era isso. Bem, agora eu quero que vocês abram um livro da página 216 do ROGE e façam a leitura da comparação de propostas de leasing sem considerar o imposto de renda. Na página 217, comparação de propostas de leasing considerando o imposto de renda. As vantagens e desvantagens da operação de leasing. Na página 218, a comparação dos custos financeiros de leasing de compra. E nos exemplos da páginas 219 e 220, eu queria que vocês trocassem os valores de compra de um bem no valor de R$100 para 250 e fizessem um exercício e me apresentassem na próxima aula.